Olá, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Pod Cida, o podcast que conta e guarda as histórias do nosso povo. E hoje estamos aqui com um convidado especial. Ele que é dono de 4 mandatos de vice-prefeito. Estamos aqui com Zé de Fátima. Seja bem-vindo, sou José de Fátima. Para nós é gratificante ter o Senhor aqui conosco. Mais uma figura pública, né? Figura pública. E para nós é importante demais ter uma pessoa como o Senhor contar as histórias aí de Cidalândia. Eu que agradeço, fico muito feliz por esse convite e estou aqui para contribuir naquilo que tiver do meu alcance. Seja bem-vindo, Jade. E para a gente começar, a gente quer conhecer um pouco mais do Senhor. Conta para nós quem é o seu Zé de Fátima, como tudo começou aqui em Cidelândia, seus familiares, a vida pública. Conta um pouquinho para nós. Pois é, eu sou José de Fátima Barros, conhecido como Zé de Fátima. Sou cearense, vim de lá do Ceará, eu tinha 4 anos de idade e meu pai se instalou numa região chamada Médio Miarim, é próximo ao Largo da Pedra. E de lá eu vim para o Poção de Pedra, já adulto, mas ainda solteiro. E quando foi em 78, eu me casei com a Helena. E em 80 nós viemos para cá, para o São João do Andirobal. Fizemos 5 filhas, minha família são mulheres. E graças a Deus, são todas vivas, casadas, donas das suas famílias. E eu agradeço muito a Deus por isso. Já tenho 11 netos e a gente é a família mais mulher do que homem. Desses 11 netos só tem 3 homens, são 8 meninas mulher. E já temos 2 bisnetos, o primeiro bisneto é homem, tem 3 anos. E a segunda é uma bisneta mulher, tem 1 mês e pouco, a Aurora. O primeiro é o Erniguel e a Aurora. Então, é isso, a gente chegou no São João do Andirobal em 80. Nós não trazemos nada, porque não tinha de lá de onde trazer. E ficamos, trabalhava dia e noite para cuidar da família. Naquela época, os filhos vinham sempre perto um do outro, né? E eu mais a Helena, eu considero que a gente fomos muito felizes e tivemos uma luta muito grande para criar nossa família. Mas uma coisa eu sempre digo, sem cerimônia, a gente pobre, miserável, mas nunca precisou nem da minha mulher, nem de minhas filhas andar com um copo na mão, uma cuia na mão, pedindo o que comer. Então a gente trabalhou duro para que isso não acontecesse. Graças a Deus, criamos e hoje são todas casadas e estamos na luta aí. E quando começou, nos anos 85 para cá, começou o movimento de emancipação de Cidelândia. E a gente já entrou nessa luta também, né? Que nós éramos um grupão bem grande. Eu lembro de alguns, como o nosso saudoso Dominguinho, Juarez Teixeira, Pedro Sá, professora Toninha e muitos outros. E a gente entramos nessa luta também. E quando foi em 94, emancipou-se Cidelândia. E a gente esteve sempre presente nessa luta toda. E quando foi em 96, lá vem a primeira eleição e nós já participamos dessa primeira eleição. Como vice, né? Não,
Em 96 nós participou como candidato a vereador. Ah, vereador. Ah, Foi. você foi candidato a vereador. Foi. Não sabia, não. Então, eu toda a vida fui filiado no PT, né? E o PT sempre foi um pouco radical, e naquela época era muito mais. Por que eu não me elegi vereador? O partido era Imperatriz, e aí a gente não conhecia Neto Teixeira e nem Lisboa, que eram os candidatos. Primeiro, nós, movimento da igreja, os movimentos sociais, queríamos que o candidato fosse o padre Cícero Marcelino. Inclusive até o bispo Dom Afonso esteve um dia num encontro aqui conosco e nós éramos chamados de dirigentes das comunidades, falamos com ele pedindo que ele liberasse o padre Cícero. E ele dizia, muito interessante, vocês reclamam falta de padre e o pouco que tem querem tirar para a política. E vocês estão fazendo o quê? E mesmo assim a gente continuou com a pré-campanha do padre Cícero e já próximo dia da convenção ele disse que não era candidato. A gente foi um baque. E ele disse, mas eu vou apresentar um candidato bom. Apresentou o Lisboa. E naquela coisa toda, como eu disse que o PT é um pouco radical, disse, nós não acompanhamos o Lisboa porque a fama é de puxador de carro. Naquela época o pessoal falava que o Lisboa tinha essa qualidade, né? Que eu acho que era só conversa fiada, que eu nunca vi falando mais. E o Neto Teixeira é um filhote do Davi Alves Silva. Então a gente ficou Sem saber. sem saber o que fazer. Mas eu já dizia que era candidato, o Lino dizia que era candidato, o Oswaldo Careca. Aí nós fomos caçar mais pessoas para ser candidato. Ninguém quis. E aí nós dissemos, mas nós somos candidatos assim mesmo, sem cabeça. Aí veja a situação que nós éramos naquela época. Aí fomos para a Imperatriz para fazer o registro das candidaturas. Eu ia dali o escritório de organizar os candidatos aqui, do nosso grupo, era ali na Getúlio Vargas, não me lembro a altura, mas era mais ou menos ali na região do Bradesco, naquela região por ali assim. E eu ia mais o Lino de a pé lá para a Justiça Federal, que é lá no INCRA, onde hoje é a Suzana. De pé, mas ia porque não tinha. E fizemos o registro, e aí a gente começou a andar na campanha e findamos subindo no Palácio do Lisboa. Ai, então vocês ficaram do lado do Lisboa. Aí lá no São João nós era 4 candidatos. Era eu, o Renato, cada qual de partido diferente, né? Eu, o Renato, que andava no Palanque do Lisboa, Paulo Baiano e Francisquinho, que eram do grupo do Neto Teixeira. E vocês me acreditam como eu e o Renato fomos várias vezes de pé da Cidadania para São João. Dá Por quantos quê? quilômetros? É São 15. João, 15, né? Porque Estrada de chão. Naquela naquela época, estrada época, de chão. carro era muito difícil. No São João, só quem tinha carro era o Paulo Baiano. E nós era politicamente adversário e também mas ele nós não se cheirava muito Aí, bem, né? inclusive, você pediu a carona. E quando a gente tinha as reuniões, os comícios, que chegava todo mundo na praça, aí o Lisboa, com aquela paciência dele, quem vai deixar o Zé de Fátima e o Renato aí? Só era negro caindo fora. Aí o Renato dizia, seu Zé, cada um nós tem um transporte de 2 rodas, bora? Aí nós respeitava. E fizemos uma campanha decente, eu não tinha uma bicicleta. O Renato já tinha um comérciozinho, mas era coisa de escapar, né? E quando aconteceu a eleição, eu tive 163 votos, o Renato eu não lembro.
E eu não me elegi porque não fizemos coeficiente eleitoral. O Lino só tirou 79 e o Oswaldo 24. Mais 30 votos eu tinha me elegido, né? Mais 30 votos em qualquer um dos três. A Socorro Costa se elegeu com 152 votos, né? O Dominguinho teve 142 e assumiu, ficou na suplência, assumiu também algumas vezes. Então, aí a gente ficou naquela caminhada, sempre participando dos movimentos sociais. E aí, quando é um dia, o Cado Guimarães começou uma articulação, ele e o Ferreira, que todos dois já falecidos, né? Começaram uma articulação, um dia chamaram nós para uma reunião na casa do Ferreira. Aí estava nós lá e o Cado Guimarães disse: o Lisboa não deu certo, foi muito difícil a sua administração e tal, e nós vamos ter que criar o nosso candidato. E só caiu para o Zé Carlos o nome, né? E o Zé Carlos disse: não, eu não posso ser candidato, porque eu não tá, e botava aquelas desculpas. Aí quando é um dia disso, nós tivemos várias reuniões, sempre na casa do Ferreira. Aí quando é um dia, o Zé Carlos disse: eu serei candidato, mas o seu Zé de Fátima. Aí Vocês já eram muito amigos, né, nessa época. Era. Aí algumas pessoas do partido da gente disseram: Zé de Fátima é o nosso vereador, nosso próximo vereador. Porque a gente viu pela campanha que eu fiz, tinha facilidade de se eleger a vereador, né? E ele dizia: eu só sou candidato, mas o seu Zé. E ele pode até ser o prefeito e eu sou o vice. O Zé Carlos dizia: não, seu Zé, eu não tenho a menor chance de ser candidato a prefeito, você não tem nenhuma bicicleta para me andar. Ele dizia: seu Zé, mas se o povo quiser, não depende. Mas moço, não tem isso não. Aí nós fizemos 9 reuniões. Eu lembro demais. E até que o PT disse: pois pronto, o Zé é candidato a vice-prefeito. Aí ele ia lá em casa, o borracheiro fica assim perto de mim, o dono da Estrela Moto. Eu dizia para ele: seu Raimundo, quando você vê a caminhonete do Zé Carlos passar, vá para casa, vá para lá, quando eles conversam. Aí uma vez que o seu Zé Carlos ia lá, a gente conversava, e ele sempre aberto. Seu Zé, vamos enfrentar. Eu não queria não, mas o pessoal estão querendo e é nós que tem que encarar para essa situação, porque o município é nosso. Até que a gente cedeu e fizemos uma bela campanha. Era na época dos showmícios, né? Na época podia ainda, né? Show. Se Zé Carlos sempre trazia bandas boas para fazer comício. Os nossos comícios arrebentavam. Voltando atrás um pouquinho, logo no dia da convenção, nós tivemos a sorte de estar presente 2 deputados estaduais, os caras mais oradores que eu já vi na minha vida. O Delclide Macedo e o Jomar Fernandes. Nós fizemos uma festa na Cidelândia que invocou todo mundo. Aí largamos com 3% de opinião pública. Não, mas dos 5 nós tínhamos 3% só, o resto estava todo mundo na frente. Isso antes da convenção, né? Aí com a convenção a gente começou a reunir, começou a conversar e foi aumentando e a gente tomou conta da campanha. Qual foi o ano dessa primeira campanha? 2000. 2000, né? 2000. Aí era 5 candidatos a prefeito: Lisboa, Neto Teixeira, Zé Carlos, Salvador Rodrigues e o Homero Garcia. A gente tentou muito que o Salvador juntasse com nós, e ele se opôs, não veio. Muitos candidatos, né? Aí a gente ficou e fizemos uma campanha. Eram umas campanhas muito bonitas. O senhor lembra quantos votos vocês tiveram, seu Zé de Fátima? Eu não lembro assim a quantidade de nossos votos. Eu lembro quantos votos nós perdemos. 103 votos. Muito pouco, né? Muito pouco. Se tivesse juntado um,
Desce pro lado. E nós perdemos essa eleição por falta de experiência. No dia 28 de setembro, a eleição ia ser dia 1º de outubro, dia 28 de setembro era o último comício. E nós fizemos ali, onde é aquela praça que hoje está em construção, de frente às Paneladas. O palco era ali em frente ao bar. E o cantor era o Wesley dos Teclados. Eu acho que é o mesmo Safadão hoje, né? Eu acho que é. Nesse tempo ele tocava e tinha o cabelão grande. É ele mesmo. Moço, nós enchemos a cidade. Mas também era dos O Teclados. Neto Teixeira fez o último comício dele no São João. Aí terminou o primeiro, que não tinha com a gente lá, o povo veio todo pra cá. Aí quando ele chegou, eu lembro demais, ele ficou lá no final, subiu na caminhonete e ele, como eu ditado popular, caiu o queixo. Mas nós, sem experiência, querendo manter a lei, aí todo mundo foi para casa, terminou e foi descansar para a eleição. E o Neto Teixeira começou metendo camisa com R$50, envelope debaixo das portas. Isso na calada da noite. Aí quando foi no dia da eleição, nós perdemos a eleição. Mas uma eleição que a gente perdeu, mas de cabeça erguida, né? E as pessoas ficaram dizendo, se entrar a mesma dupla, agora nós ganhamos. Só para você ter uma ideia, nessa primeira campanha para mim ser candidato a vice, todo o grupo e família do seu Zé Carlos corria atrás de mim, para que eu fosse o candidato a vice. Porque naquela época, o meu nome como liderança que era o maior de todos. Né? E quando foi para a segunda eleição, 2004, aí já teve resistência para me ser candidato a vice. Aí já foi o meu partido que disse, o Zé é o candidato a vice. Vocês tiraram ele de ser vereador, agora tem que assumir de novo. Eu foi lá em casa 3 vezes, todas as vezes pedindo se não tinha como eu ceder, que fazia a campanha de vereador. E, rapaz, quem sabe é meu partido. Se ele disser que eu não sou, eu não sou. E aí, na última vez, ele disse, seu Zé, a gente pensou, o senhor aceita nós fazer uma pesquisa? Que eles queriam mais a Toninha, né? Para seguir. Fazer uma pesquisa entre alguém apontar também o Pedro Sá. Aí o senhor aceita fazer uma pesquisa entre o senhor, professora Toninha e o Pedro Sá? Eu digo, pode fazer, se eu perder, eu não falo no assunto. Aí fez a pesquisa e eu tirei em primeiro lugar. Aí pronto, aí acabou a resistência. A história, né? Ficaram quietinho, né? Aí fomos para a campanha, a convenção, fizemos uma grande convenção novamente. E fomos para a campanha e fomos vitoriosos. Graças a Deus. Mas o senhor ficou em primeiro lugar porque é muito tempo de serviço prestado, né, na comunidade, muito tempo lá no São João. Porque é assim, Tainara, eu disse agora que naquela época eu era a maior liderança política da região, liderança comunitária, porque eu sempre vivi no meio das pessoas em todos os sentidos da sociedade, em todos os movimentos. Eu sempre fui uma pessoa que eu nunca me senti superior e nem inferior que eu não pudesse estar no meio. Sempre eu participei, sempre estive junto das pessoas, sempre lutei para que a gente tivesse dias melhores. Inclusive, eu entrei na política, a minha intenção era que eu pudesse conseguir melhores condições de vida para o nosso povo. Porque a gente toda vez foi um povo sofrido, aquela região nossa lá. Né? E só que a política não é exatamente como a gente pensa. Verdade. Quando a gente chega lá, é diferente. Tem seus altos e baixos, né? Seus altos e baixos. E
Mais uma coisa, eu não sei se os outros lugares são assim, mas os prefeitos aqui, até o então prefeito não valorizaram os vice-prefeitos. O seu Zé Carlos, a gente se dá bem, não se dava, nós se damos bem, a gente faz aqui tudo pela nossa amizade, mas aquela valorização do vice-prefeito eu nunca tive, nem no primeiro nem no segundo mandato. Foi para o Fernando, não estou aqui falando mal deles, nem defamando, foi para o Fernando e o grupo dizia, aqui tu vai ser valorizado e tal. Não. Não sei como é que está sendo e vai ser o Maxwell, né? Hoje ele tem uma coisa diferente porque é secretário, né? Como o Ivan também foi secretário na época que ele foi vice-prefeito do Neto. Mas eu que nunca tive outra função, nunca tive outra função, é isso que a gente é tratado. Mas só Tainara, desculpe, mas eu compreendo, toda vez eu compreendi que só tem um prefeito. Porque tem gente, mas a gente vê muitos exemplos por aí, de vice-prefeito que quer se igualar ao prefeito. Não dá certo. Briga. Tem vice-prefeito que até mandou matar o prefeito. Isso não existe. Eu sempre tenho dito, eu reconheço o meu lugar de vice-prefeito. O prefeito é o fulano. Eu sou vice. O que é vice? Em todas as áreas da sociedade que tem titular e os vices, o vice está lá no seu lugar, ele pode tocar a vida dele como quiser, de outras maneiras. Se o prefeito não estiver na cidade, ele Agora, se o prefeito for impedido de qualquer maneira, aí ele assume, aí ele é o prefeito. É do jeito do jogador de futebol, ele está lá no banco, é reserva. E quantas vezes um jogador de futebol que é titular o tempo todo, aí de repente o técnico bota o outro e ele fica no banco, e ele fica lá vendo a jogada, eu tenho certeza que ele fica pensando, se fosse eu, era de outra maneira. Então é a mesma coisa de vice, seja o que for o vice. Agora, uma coisa eu sempre dizia e continuo dizendo, eu fui um vice-prefeito presente no meio do povo, nunca me escondi. E tem político que diz, rapaz, a gente aparece, o povo pede, mas pede. Agora, se você não pode, não pode. E eu nunca empurrei um eleitor com a barriga, como diz o ditado, né? Zé de Fátima, quero que tu me ajude com isso. E ali eu meditava. Meu amigo, eu não posso não. Vamos correr atrás com outra pessoa que eu não posso. E vi algumas pessoas dizer, Zé, tu não serve para ser político, não. Por quê? Porque moço não enrola ninguém. Eu digo, tenho raiva de quem enrola os outros. Eu não aceito ninguém me enrolar, por isso eu não enrolo ninguém, não. Não deu, vamos procurar outro. Você tá certinho, certo mesmo. E, seu Zé de Fátima, o senhor esteve por vários mandatos, né? 4 mandatos na vida pública. Dentro desses 4 mandatos, o que mais lhe marcou nesse tempo? E de tudo que o senhor fez, o que mais te traz orgulho até hoje? Coisa que mais me marcou e me traz orgulho. Esses 4 mandatos do senhor como vice. Eu não participei de nenhum grupo de corrupção, de negociar. Não participei. Eu entrei nesses mandatos políticos sem nada e saí de todos os 4 sem nada. Tem minhas coisinhas que a gente, trabalhando, a gente vai tendo. Mas não consegui uma coisa assim para me dizer, isso aqui foi que eu ganhei da política. Recebi os honorários direitinho, todo mundo me pagava direitinho. E eu até digo que o secretário, ele tem um salário mais ou menos comparado com o de vice-prefeito, mas ele é diferente. Alguém chega lá, pede uma coisa que aquela secretaria dele é capaz de fazer. Ninguém chega lá pedindo, ô secretário, eu queria que tu me desse isso, me desse aquilo.
E o político de mandato é diferente. Acaba liga para a gente, vai ao encontro da gente, vai em casa. E tem deles que enchem o saco, outros esculhambam. E, então, os honorários de político de mandato, se ele atender 10% dos pedidos dos eleitores, olha, se ele não tiver cuidado, passa fome. É isso mesmo que o senhor falou. Eu tinha um exemplo em casa. E às vezes ele chegava em casa, não tinha R$ 1 no salário dele. Não tinha. Seu Zé não tinha. Mas que bom, o senhor realmente é conhecido pela sua honestidade. Todos os 4 cantos de Cidelândia, ninguém fala o contrário do senhor. O senhor é conhecido pela honestidade, muito respeitado aqui em Cidelândia por todos nós. Todos nós. E, seu Zé, quando o senhor era vice-prefeito, como era o senhor lidar com as pessoas? As pessoas iam muito na sua casa, o senhor vinha muito na prefeitura, como era esse relacionamento com as pessoas? Ou o senhor se escondia das pessoas? Não, nunca me escondi e nem nunca ninguém lá em casa disse que eu não estava. Eu tenho um costume desde cedo, quando eu termino de almoçar, eu entro para dentro do meu quarto, eu me deito, eu durmo ali 5 minutos, 10, eu não passo de 20 minutos. E se naquele momento ali chegasse uma pessoa, ou ainda hoje, procurando por mim, a minha família, a Helena ou algum filho dizia, o pai está dormindo um pouco, demora um pouco, ele já levanta. E eu vinha muito na prefeitura, muitas das vezes eu reunia com os prefeitos, com o Zé Carlos, com o Fernando, eu trazia a demanda dos eleitores da região da gente. Uma coisa, eu fiz muito mesmo. Eu ando muito nos povoados. Quando eu era vice-prefeito, eu andava mais ainda. E tudo aquilo que eu via que era necessidade que a prefeitura fizesse, eu ia logo lá onde o prefeito, a comunidade tal, está acontecendo isso, e vamos fazer alguma coisa. Não, se a prefeitura pudesse fazer isso, não pudesse, mas estava sabendo, não ia dizer que ninguém avisou, né? A sua parte o senhor fazia como parte eu ofício, fazia. né? Então, é isso. Eu nunca me escondi e ainda hoje não me escondo de qualquer responsabilidade. O senhor de fato é conhecido mesmo Pois é, pela... nunca participei de esquema. Eu durmo tranquilo, boto minha cabeça no meu travesseiro. Se alguém bater na minha porta, eu já sei que está precisando de alguma coisa, como ser humano, doença ou uma viagem. E até hoje, eu acho que eu atendo mais gente no meu carro do que a ambulância do São João. Eu imagino, seu Zé. E só fazer uma linha do tempo aqui. Em 2000, foi candidato com o Tizé, né? Não deu muito certo. 2004, deu certo. 2008, mais uma vez o senhor foi vice dele, né? Disputaram as eleições, deu certo também. Aí então foi 2012 com o Fernandinho. Não, Desculpa. 2012 eu não fui candidato Não foi a nada. candidato, porque foi o Neto Teixeira que se Isso. candidatou, né? Isso. E nós fomos apoiar junto com o Eustáquio sendo o coordenador do Baratão. Barato. Ah, é verdade. Aí o Neto Teixeira se elegeu, já quase morto. Inclusive, um dia numa reunião, eu disse para as pessoas, rapaz, eu conheço o Neto Teixeira, um homem dono das suas ideias. E hoje vocês estão botando o Neto Teixeira numa campanha que ele não tem condição. Veja, o homem nem falando não está. Eu acho que isso é um absurdo. Tantas pessoas tem no grupo aí. Aí aquele Valfrido, eu nem conhecia ele. Depois foi que fiquei sabendo que era o Valfrido. Não, Zé, mas sabe, a gente é um grupo, a gente vai fazer a campanha porque o Neto ganha a eleição. E ganhou mesmo. De fato. O apoio do seu Zé Carlos, né? Que o Zé Carlos terminou o mandato dele no auge bem avaliado, e
O Neto Teixeira já tinha também a A a popularidade dele, né? popularidade dele, aí juntou Aí uma com a juntou os outra, né? dois. Naquela época eu lembro bem, porque eu fui candidata a vereadora em 2012. Então eu lembro bem dele, do Neto Teixeira, nos comícios. E ele realmente, o pastor foi do lado do Neto Teixeira. Do lado do Neto Teixeira. Eu fui candidata, a mulher dele foi candidata a vereadora, a mulher do Neto Teixeira. E quando ele foi candidato a prefeito, ele não estava muito bem de saúde. E ele já não falava, ele só ficava sentadinho, né? No Botava comício uma lá cadeira pra ele lá, ele ficava no palco, ficava sentadinho, só a mas ficava móvel presença, ali, né? imóvel. Não falava, não argumentava. Eu me lembro bem dessa passagem. Pois é. Agora vamos falar um pouquinho sobre os desafios, né? A gente falou agora que na política tem seus altos e baixos, né, seu Zé? Então fala para nós qual foi o maior desafio que o senhor enfrentou naquela época, sendo candidato ou sendo já vice-prefeito, né, de Cidelândia. Os desafios foram vários, né? E eu considero que o maior desafio é, como eu costumo dizer para as pessoas, que eu fui um peão vice-prefeito, ou um vice-prefeito peão, e que na maioria, na consciência da maioria das pessoas, político não é para pobretão. Política é para quem tem dinheiro e, inclusive, aquilo que eu falei da segunda campanha de 2004, já foi difícil, já teve impedimento, e aí 2008 foi de boa, e para mim foi um desafio, porque no dia da convenção, na véspera do dia da convenção, não foi no dia da convenção, eu não sabia de nada do que estava acontecendo. Aí a gente chegou na casa do seu Eustáquio, e eu disse: seu Zé, o Zé não é candidato a prefeito. Conversa, moço, não. E tem uma reunião lá na casa dele, pode ir para lá. Isso foi em 2004. 2008. 2008, né? 2008. Que ia ser a reeleição, A né? reeleição. Reeleição. Aí nós fomos para lá e chegamos lá, um bocado dos candidatos a vereadores todos, e vereador mesmo de mandato. E a gente começou a conversar, e o seu Zé Carlos disse que não era candidato, mas e vira e mexe, aí falaram no meu nome. Eu digo: eu não posso ser candidato nessas condições, porque eu acho que se tivesse essa ideia de eu ser candidato, tinha que ser bem de antes. A gente preparar, tanto emocional como no meio da população. O candidato vai ser o Zé e tal. Nem que a gente não chegasse lá, mas era com consentimento ou conhecimento da população, né? E aí eu lembro que a dona Mariana, aquela conversa do Zé com a dona Mariana, José, eu não conto, né? Eu disse: por quê, Mariana? Porque você nunca me falou isso. Então, teve aquela conversa toda e todos nós, o candidato é você. O candidato é você. Tu tá falando candidato a vice, né? Não, Ou a prefeito. Sim. Tá, no caso, O Zé tio Carlos Zé sairia. disse que não era candidato a prefeito. Aí falou no meu nome. Digo: não, eu não posso ser candidato na condição dela. Se fosse para eu ser candidato, nós tínhamos que ter discutido isso mais cedo. Aí, o resultado é que o Zé Carlos saiu candidato mesmo. E eu me lembro daquela eleição, nós ganhamos do Neto Teixeira com 470 votos. A primeira foi 500 de alguma coisa, 2004, e a segunda 400 de alguma coisa. Que ganhamos que ele estava pleitando a reeleição, né? Não, a reeleição dele foi em 2004. Não, reeleição de Zé foi em Não, 2008. do Neto Teixeira. Do Neto Foi em Teixeira 2004, a reeleição dele. foi em 2004. Nós ganhamos. Aí em 2008 ele era candidato de novo. Candidato de novo. Nós ganhamos dele. Então, isso foi um desafio para a gente continuar naquela coisa toda, mas o desafio maior
Foi em 2016, quando o grupo político do Fernando dizia que o candidato a vice ia ser do PT. Aí alguém falava no meu nome, outros falavam no senhor Raimundo Boacheiro. E ficou naquela coisa toda, e o coordenador dele era o menino do material de construção, que foi coordenador agora da campanha do seu estado, o Vicente Paulo. É. E aí, de vez em quando, e aí, quem é o candidato de vocês? É o Zé de Fátima ou o Borracheiro. E aí, quando é um dia, no dia da convenção, lá no Isauro Amorim, aí lá eu achei assim, cruel, foi muito difícil, um desafio muito grande. A gente lá, o pátio ali cheio de gente, e alguns ex-prefeitos das regiões aqui, prefeito. Aí, vou falando, aí me chamaram para falar. Quando a pessoa me chamou lá, eu Vicente Paulo, ele não vai não. Aí, bora para cá, e entramos na sala lá. Um bocadão de gente, do PT, né? É, puxou todos nós do PT, né? Ah, tá. Todo mundo do partido, Isso, né? do partido, lá para a sala. Aí chegamos lá, ele disse, o presidente do partido era o Agnaldo. Agnaldo, quem é o candidato a vice? Que tem que sair agora. Aí, Agnaldo, rapaz, esse é o Zé de Fátima ou o seu Raimundo Borracheiro? Aí ele disse, não pode ser o fulano ou o ciclano. Tem que saber quem é. Aí, não, eles, nenhum diz que abre para o outro e tal, não sei o que. Ele disse, eu resolvo já. Posso resolver do meu jeito? Aí todo mundo pode. Aí eu estava assim, o senhor Raimundo estava naquela cadeira lá. Eu sempre falo disso. Quem é a favor que o Zé de Fátima seja o candidato a vice, fica aqui perto dele. Quem é a favor que o seu Raimundo seja o candidato a vice, vai para o seu Raimundo. E o pessoal veio mais de 80% do meu lado. Ele ficou com umas 3 ou 4 pessoas lá. E eu não fiquei feliz, porque eu fiquei envergonhado, porque eu queria que menos a gente tivesse disputado com 1 ou 2 de diferença, né? Mas a diferença foi muito grande. E a família não gostou, não aceitou. Para eles eu fui um traidor, né? Porque eles diziam que eu já tinha sido vice, porque não deixava para outro. Mas era a vontade do povo que eu fosse, né? Sim, respeitou a maioria, né, das Porque pessoas. quando fala da política, não interessa que tu já foi. O que interessa é que tu querendo ser candidato no país democrático que nós estamos, se eu quero, quem vai me impedir? Só se eu tiver impedimento no meu CPF. Mas do contrário, não. Aí a gente saiu candidato, vencemos a eleição e ficou aquela diferença, mas foi melhorando até quando acabou, né? Sabe, eu não encarei aquela diferença, eu continuei fazendo a minha parte de vizinho, de companheiro. E, no fim, ele saiu ganhando de mim. Por quê? Eu, vice-prefeito, tinha o meu salário de vice, e ele alugou aquela área todinha ali, que era dele, que hoje tem aquele prédio que foi reformado e ampliado. Né? Aquilo ali saía lá na outra rua, com pátio e tudo, e o aluguel dele dava mais do que meu salário. E é aquilo que eu falei agora, e que ninguém ia lá. Eu, Raimundo, eu quero que você lhe dê 100 conto, eu quero que você compre um remédio para mim. Não ia. E era para mim. Você ficou com a responsabilidade, seu Zé. E seu Zé, olhando para trás, os 4 mandatos que o senhor esteve, quais as maiores lições que o senhor tira da vida pública, né? E quais as lições que o senhor gostaria de deixar registrado aqui para as pessoas, para as próximas gerações e para quem assistir esse vídeo? Não, a lição que
que eu tirei na minha vida pública é de ser um agente público para o serviço da população, para o serviço do público. Então, eu não fui vice-prefeito para que eu fosse beneficiado pessoalmente, nem a minha família. E, como eu disse anterior, a minha intenção de ser político era, junto com o povo, a gente conseguir dias melhores para o nosso município, para o nosso povo mais necessitado, especialmente lá para o meu lado, que é um lado difícil, principalmente depois de São João do Lirobal, aquelas comunidades lá, como a Vilinha, Itaiguara, Galiléia, Centro do Zé Henrique, Córrego da Prata, Córrego do Camilo. Sempre foi uma dificuldade muito grande para eles ali. E a gente conseguiu, dentro das possibilidades, fazer com que algumas coisas melhorassem. Inclusive, agora, nesses últimos 2 mandatos, na Prata, o riacho lá faz cobrinha na estrada e lá tem 12 pontes. E nós conseguimos fazer 8 pontes de ferro e concreto. Então só faltam 4 para fechar todas as pontes de concreto lá. E eu considero que eu contribuí para com o meu município. E, graças a Deus, saí de cabeça erguida, terminei meu mandato de cabeça erguida e não pretendo ser candidato mais a nada, porque eu vou fazer meus 72 anos, se Deus quiser, em janeiro. E daqui para frente, não tenho nada financeiramente, mas tenho uma vida muito pacata, de muita amizade com as pessoas, e quero manter essa amizade até meus últimos dias. E vai manter, com certeza, seu Zé. E, seu Zé, durante a sua trajetória política, esses 4 mandatos, o que mais doeu e o que mais alegrou o senhor? O que mais doeu é quando eu precisava de algo para ajudar alguém que eu não conseguia. Eu ficava doente, ficava preocupado, principalmente quando era caso de doença, né? Mas uma coisa que me alegrou muito, eu fiquei feliz na época, não pelo resultado final, mas eu acho que vocês não lembram, mas o Taíde conhece demais o seu Zé Carlos, o Raimundo Massa Bruta, que morava na Itaiguara. Ele foi um dos mentores do assentamento Itaiguara, junto comigo. E ele adoeceu. A família dele levou ele para Teresina. E lá, quando um dia a mulher dele me ligou, seu Zé de Fátima, o Raimundo disse que morre nesses 2 dias e não quer morrer sem ver a mãe dele. E se ele morrer sem ver a mãe dele, ele não me perdoa. E aí, o que nós faz? Eu liguei para o seu Zé Carlos, contei a história todinha. Ele disse, pois nós manda buscar ele ainda hoje. Aí pegou uma ambulância e o Raimundinho foi buscar ele. E chegou um dia às 8 horas da noite. No outro dia, mais ou menos 9 para 10 horas da manhã, ele faleceu. Então aquilo me alegrou porque um caso que era difícil se eu não tivesse apoio da gente conseguir, né? E o seu Zé Carlos fez isso para a gente. E tem várias coisas que deixavam a gente triste, mas também tem muitas coisas boas que me aconteceu. Eu fiquei feliz, eu sou feliz de ter participado dessa, contribuído do jeito que deu. O senhor contribuiu ativamente, seu Zé. Tanto é que o senhor saiu agora recentemente da gestão, né? E é conhecido por todos, por esse coração que a gente está contando a história aqui dele. Humilde, manso, honesto. Isso é pelos 4 cantos de Cidelândia. Tem 2 coisas que me marcou também, Tainara, que ficou lá mais para trás. Na campanha de 2008, a gente teve uma reunião na Itaiguara.
e o seu Zé Carlos não foi. Aí lá o pessoal me usaram como eu ser o cabeça da campanha naquele momento. E aí, acho que a gente ficou muito tempo esperando alguém, esperando. Aí quando foi na hora, o coordenador disse: olha, Zé, nós não vamos falar, nós não vamos botar todos os candidatos a vereador para falar. Qual é que tu deixa de fora? Aí é claro que eu deixei de fora os mais de longe, né? Inclusive o cachorrão. Aí eu disse: bota fulano e fulano, que eram mais da área, né? O Aguinaldo morava aqui, mas era muito por dentro lá, né? Moço. Aí no outro dia teve uma reunião e o comitê era ali na casa do Fialho. Moço, aquele cachorro só não me chamou de Zé. Aí ele esculhambou mesmo, eu caladinho, ela. Aí quando ele falou tudo o que quis, levantou e foi embora. Aí quando ele saiu, aí os cabras disseram, parece que um foi o Taim, disse: o homem mais valente que existe aqui é o Zé de Fato. Aí eu disse: por quê? Rapaz, aguentar uma coisa dessa daí, gente mole. Ele berrava e tinha apanhado aí do cachorro. Aí o cara fez isso porque confia. Eu digo, eu confio muito em Deus. E briga para mim não resolve. E uma outra coisa, Tainara, essa foi mais grave ainda. Eu cheguei de Imperatriz um dia, já no segundo mandato do Zé Carlos. Aí cheguei, tomei banho e me deitei. Eu estava lá deitado quando chegou 4 vereadores. E procuraram por mim, além de ser ele está deitado, chegou de Imperatriz agora, está descansando um pouco. Mas só com ele, só com ele. Então, pois dá um tempinho que ele não demora levantando. Não, nós vamos embora, depois a gente conversa. Aí quando eu saí, ela me falou, eu fiquei preocupado. Aí no outro dia eu vim na Cidalândia, vi o cachorrão. E aí, eu não chamava ele cachorrão, chamava ele. Eu fiquei sabendo que vocês foram lá em casa, o que era. Não, depois nós conversamos. Aí depois saiu a história, que eles foram lá combinar comigo que eles afastaram os seus Zé Carlos e eu assumi a prefeitura. Vereadores, né? Eles que iam fazer isso por mim, mas iam lá negociar comigo. Aí, meu Deus, quando eu fiquei sabendo, meu Deus, Deus é um pai bom mesmo, porque eu não estava presente e nem eles me falaram depois. Eu fiquei sabendo por outras pessoas, depois o Paulo Bueno me falou. Aí teve algum deles que disse: o bicho é tão ruim que nem uma proposta boa que a gente leva para ele não está disposto a aceitar. Rapaz, eu estou ficando velho. Uma coisa dessa aí. Eu nunca me esqueci do que aconteceu com o Lisboa, mas o Lucena. Quem perdeu foi nós, a sociedade. Uma semana era Lisboa, na outra era Lucena. E todo o dinheiro arrecadado do município, a justiça levava, advogado e toda essa coisa, e a vereador correndo para São Luís. E no fim não deu em nada. Não deu nada, só nós que perdeu. Então, para mim, prefeito é prefeito até o dia que perder a eleição ou vencer o seu mandato. Por mim, não tem esse negócio de recorrer, de afastar, a não ser que seja um crime mesmo que ele cometeu, né? Mas só por aquela questão de querer. E aí, como eu sou um homem pacato, manso, não sou agressivo, tenho certeza que a intenção deles era de botar lá e provar aqui, ó. É desse jeito, desse, caiu tanto na conta, passa tanto para mim, tanto para mim. E isso não... É isso aí, muitas histórias aí da política. Muitos relatos. Vamos agora falar de outra coisa, da vida pessoal do seu Zé de Fátima. Seu Zé, fora da política hoje, como que tá a vida do senhor? O que o senhor tem feito? O que o senhor mais gosta de fazer? Conta para nós. Eu tenho feito viver quieto em casa. Eu tenho uma roça, uma chácara. Tenho 2 chacrinhas todas pequenas. Nunca fui fazendeiro. Apesar de eu ter dito que queria ser fazendeiro, né?
Eu tenho 2 chácaras, uma na Itaiguara e outra na São Jorge, chácara de Alquerimê só. E eu gosto de estar presente lá. Eu fico em casa, hoje eu não trabalho mais, eu tenho alguns problemas de saúde já, né? Sempre eu digo, quando a gente passa dos 50, é outra pessoa, já vai depender muito de medicina, de remédios. E em 2021, eu sofri uma cirurgia de risco, que muita gente achava que eu não voltava. Eu passei uma semana com dores aqui na Cidelândia, em Imperatriz, uma apendicite. E toda a apendicite, todas as pessoas que eu já vi é aqui na virilha. E a minha doía era aqui. Né? Doía era aqui. Eu vim para cá para o hospital, vim 2 vezes, bem atendido. Me mandaram para Imperatriz. Fiz exame tudo lá, mas não fiz o exame adequado. E fiquei muito mal. Meu intestino bloqueou. Fiquei com minha barriga. E nós tivemos uma doutora que era um anjo na nossa vida e continua sendo na minha vida. A doutora Renata, que trabalhou lá no nosso postinho de saúde. E ela foi embora para o Rio de Janeiro. Naquela coisa toda, eu comecei a sentir mal uma segunda-feira. Aí, terça-feira foi que eu piorei, fui para a Cidelândia. Aí, depois eu fui para a Imperatriz e fiz meus exames lá, ultrassom e tudo. O doutor disse, tu tem muita gás. Eu já estava com a apendicite estourada, né? Aí, voltando para casa, aí a Helene disse que uma filha minha ligou para a doutora e ela atendeu. Disse, menina, teu pai já passou de ser operado. Leva ele agora para o HC. Tem uma doutora lá, minha amiga, eu vou agendar já com ela. Ela já foi arrumando as coisas. Descemos, chegamos lá. Aí ela me atendeu, aí me passou para um clínico geral, doutor Gomesindo. E ele já mandou fazer uma tomografia. Foi feito. Interessante. O doutor Gomesindo começou a conversar comigo, que eu não entendia a conversa de doutor bom. Eu achava que ele estava me enrolando, né? Começou a me fazer perguntas de onde eu era. Eu disse que era cearense, eu também sou cearense. E meu pai é médico, eu sou médico, já tenho um filho médico. Mas eu acho que ele estava me amaciando, porque eu estava nas últimas. Aí ele disse, vamos fazer uma tomografia. Aí quando saímos com o pedido para a recepção, pagamos lá. Aí o operador não está presente. E eu pensava comigo, meu Deus, não vai chegar hoje. Aí quando o operador chegou, fizemos o exame, aí levou só a imagem para ele. Aí eu já estava internado, já tinha me internado. Aí eu disse, cirurgia. E aquilo era um domingo, dia 25 de abril de 2021, um domingo. E o dinheiro que nós tínhamos levado era 5.000 em mão, que não era nada. Aí ele disse, cirurgia. Aí a Helene disse, e o senhor faz a cirurgia? Ele disse, faço. Quando? 5.800. Da cirurgia aos pontos. Agora eu vejo com o hospital. Aí a menina foi no hospital, 7.000. Então 12.800. Aí ela já ligou para a Helena. E o Pix já estava operando, né, funcionando. E a Helena, mas também eu estava com esses 5.000, mas não tinha dinheiro em conta também não. Não tinha reserva não, né, seus Ela foi pedindo dinheiro emprestado e o pessoal foram mandando 5.000, 3.000, 10.000. Aí foi logo, ela juntou os 12.000. Na hora que os 12.800 apresentou o recebo. E ele já chamou para a cirurgia. E para ver o que a gente tem amizade aí, depois que já tinha acabado o dinheiro que necessitava, chegou um vizinho lá e disse, dona Helena, eu tenho 30.000 se precisar. É só me falar que eu mando. Disse, não, por enquanto esse daqui dá.
E eu me emociono da amizade que eu tenho, que as pessoas têm comigo. Porque se a gente fosse um político velho enrolando, sem dinheiro como eu estava, tinha dado dificuldade para arrumar esse dinheiro. Então a gente fez a cirurgia e quando o pessoal foram me pegar lá no apartamento, botaram aquela roupa. Aí não até me enche o saco e disse que eu era vestido de mulher. Aí chegamos lá na sala de cirurgia, aí já tinha umas 3 pessoas lá, eu perguntei, a previsão dessa cirurgia minha é para quanto tempo? Eu disse, 1 hora. Aí depois eu queria fazer uma proposta para vocês. Aí o rapaz, pode falar, seu José. Queria pedir para vocês, quando for na hora da cirurgia, pedir a Deus que faça a cirurgia através das mãos de vocês. Ele disse, seu José, isso aqui nós faz em todas, porque se Deus não estiver operando, nós não faz nada. Nós não somos capazes de fazer nada. Então tudo aqui é pela mão de Deus. E aí, logo eu vi, quando as luzes começaram a apagar, né? Não foi a luz que apagou, foi eu. E o resultado, de 1 hora que a previsão era, foram para 5 horas. Porque minha barriga foi aberta daqui até aqui, tirado, eu chamo o fato, né, para fora, botado na bandeja, lavado, enxugado, lavado aqui por dentro, enxugado, botado de novo. E quando eu acordei da anestesia, já uma sede de morrer. E eu pedi água, minha menina não deixa eu falar, eu fazia o jeito. E eu dizia que não podia, aí entrou uma doutora lá, disse, pega um algodão e enrola num palito e bota, passa nos lados dele. Quando ela botava aqui, eu pegava e chupava, né? E o intestino continuou bloqueado. Aí quando foi no outro dia de manhã, que era uma segunda-feira, o doutor foi lá. 7 horas ele chegava lá um dia e botava o aparelho aqui, perguntava se eu tinha dormido, estava sentindo alguma coisa. Aí botava o aparelho aqui, saía sem dizer nada. Aí no outro dia, 7 horas, ele chegou lá de novo, em minha barriga. Aí é que ele começou a botar o aparelho aqui, bem aqui, do tamanho de uma moeda de R$1, roncou, né? Ele sopa começou a funcionar. E aí aquilo deu certo. Quando foi no outro dia, ele chamou a Lenice assim, à parte, conversou com ela. Ela chegou e disse, pai, o doutor disse que nós temos que fazer eu não sei chamar o nome, mas a pessoa dele cuida de risco. Hemodiálise? Quer fazer hemodiálise? Aí falou da hemodiálise, moço, eu fiquei preocupado. Mas eu fui fazer, aí fui para a UTI e fiz 3 sessões só. E graças a Deus deu certo, o corpo já funcionar. Estou aqui. Graças a Deus. Graças a Deus. Firme e forte. Firme e forte. Firme e forte. Mas dessa época para cá, Tainara, eu fiz 2 retornos. Primeiro, eu fiz uns exames, levando para ele, a minha anemia estava lá embaixo. Aí logo aqui a doutora disse, Lenice, seu José está bom demais, mas a anemia dele está precisando de sangue. Tem que levar ele para tomar sangue. Aí eu fui lá, tomei 2 bolsas de sangue. O doutor procurou como é que eram minhas fezes, a gente conversou e disse, vamos fazer uma endoscopia. Fizemos, não tinha vazamento. Aí, mas desse tempo para cá, minha anemia nunca ficou 100%. Tem que ficar sempre... E de 1 ano para cá, eu faço um exame todo mês, a anemia é ruim. Agora eu estou fazendo acompanhamento com um hematologista e eu fiz até uma biópsia da medula. Mas segundo ela, não tem nada de... Não tem risco nenhum, é só saber o que está acontecendo com a anemia.
Então eu estou tranquilo, graças a Deus eu continuo a minha vida normal, participando da minha igreja e dos movimentos sociais. Eu gosto de estar presente onde tem gente. Até porque eu sempre digo que quando a gente tem qualquer problema, se você se esconder atrás da porta, está fadado a morrer. Então, se você sente alguma coisa, vá para o meio do povo, vá sorrir, vá conversar. E nós temos um grupo lá que a gente se senta, conversa, conta piada, Mas é bom. Aquela volta de toma uma casa. garrafinha de café na calçada ali e estamos vivos, graças a Deus. É bom demais. E, seu Zé, desde que eu conheço o senhor, a minha vida inteira, meus 32 anos, eu conheço o seu Zé. Você tem 32 anos, 32 anos. tempo passa rápido nos outros, né? Um cara de 15, né, seu Zé? Então, desde que eu conheço o senhor é marcado por esse jeito, esse coração bondoso, tranquilo, humilde, manso e muitas outras qualidades. Não só eu, mas dos 4 cantos da cidade. É isso que eu ouço do senhor. E conta pra mim, conta pra gente, como é receber esse carinho e esse reconhecimento por cada canto da cidade. Isso é muito gratificante, Tainara, porque é uma coisa muito boa é você ser reconhecido como pessoa de bem, como um cidadão de bem. E isso a gente adquire não é porque a gente quer. Eu sempre digo que quem pensar de ser líder e ele para se tornar um líder, ser porque ele vai correr atrás para me ser, ele passa os pés pelas mãos. Então, liderança se adquire no dia a dia da sua história, com a sua humildade, simplicidade e serviço de uns para os outros. É isso que eu me sinto gratificante nessas condições. Seu Zé, vou fazer uma pergunta para o senhor. E algumas vezes, alguns convidados dizem que essa pergunta é um pouco difícil, mas eu acho que para o senhor não vai ser. Como que o senhor gostaria de ser lembrado pelo povo de Cidelândia? Eu gosto de ser lembrado, eu gostaria de ser lembrado depois da minha partida, né? Como uma pessoa que só fez o bem. Porque até ontem eu não tenho nenhuma malquerência com nenhuma pessoa. Né? Eu tive um pouquinho de tempo que a gente não se entendia bem, eu com o Paulo Baiano, por questões dele. Mas a gente voltou ao normal e, graças a Deus, eu não lembro que eu tenha feito mal para ninguém. E eu sempre procuro, nas minhas lembranças, que foi de mal que eu fiz para alguém, se eu descobrir, eu vou lá. Eu vou lá. E até que eu digo para os meus irmãos na igreja que se alguém me ver, eu com o pé na beira do buraco, me puxe para fora, não me empurre, não. E como é puxar para fora? É me avisar daquilo que eu estou fazendo que não é correto. E alertar, né? Um bom amigo faz isso, né? Alerta, né? Porque eu acho que é covardia a gente dizer que é amigo e eu levei no risco do mau caminho e eu ficar criticando. Eu não falei que ela era desse jeito. Olha aí, onde é que ela está? Isso não é coisa de amigo. O amigo é aquele que vai atrás de salvar o amigo. E é tanto que Jesus disse num certo trecho, eu vos chamo de amigo porque dei a conhecer todos os segredos do meu Pai. E não vos chamo de servo, porque servo não sabe o que é o seu Senhor. Mas o amigo sabe. Por quê? Porque o amigo, se eu tenho você como meu amigo mesmo, eu lhe conto as minhas dores, os meus segredos, e você fica com você. Porque se eu lhe contar coisas minhas, pessoalmente, você abrir para outra pessoa, você não é amigo. É um traidor. Verdade. É muita sabedoria, muitos relatos de sabedoria. E, seu Zé, só tem uma trajetória aqui linda, de muita honestidade, já realizou muitos sonhos.
né? Tem uma família linda, já tem netos, bisnetos, não é mesmo? E hoje, no seu coração, quais os sonhos que o senhor ainda tem e gostaria de realizar? O meu sonho que eu tenho é de ver a minha comunidade desenvolvendo cada vez mais, de ver a minha família unida como são até hoje, de que não haja desavença entre elas. Porque uma coisa boa tem na minha família, eu mais os meus irmãos, nós nunca brigou, e minhas filhas, as 5 filhas, nunca eu registrei uma confusão de uma com a outra. Até hoje, quando alguém fala uma coisa que o outro não gosta, e dá Ave Maria, mulher, obrigado por dizer isso para mim. Isso acaba, né? Então, eu sonho de terminar meus dias com a amizade que eu tenho, com a admiração que eu tenho das pessoas e que eles tenham por mim. Não como que eu seja o bom, mas que as pessoas digam, como eu já vi muitos dizer, rapaz, seu Zé não faz mal para ninguém. É isso que eu quero. Isso aí. Seu Zé, e se o senhor tivesse que deixar uma mensagem de sabedoria para a população mesmo de Cidelândia e para quem está nos assistindo, qual seria essa mensagem? A mensagem que eu deixaria é de amizade, que cada um respeite o outro, ame a pessoa, que seja solidário uns com os outros, que seja simples, que a gente nunca queira ser melhor do que o outro. Vamos sempre nos comparar um com o outro, para que a pessoa se sinta bem estar com a gente. Eu sigo o padre Christian, e ele diz que quando a gente quer a gente acha que alguém é ruim, é bom tu te consertar, porque talvez o ruim é tu. Então, muda primeiro de vida que tu vai ver que o outro está certo. Então, eu gostaria de deixar essa mensagem de amizade, de respeito, de amor uns pelos outros. Perdoar aquilo que alguém faz para mim que se eu achar que não devia ser daquele jeito. E também pedir perdão por aquilo que às vezes a gente faz que sem perceber que fez mal para outra pessoa. Então, que cada um tenha, primeiro de tudo, Deus no seu coração. Deus no seu coração. Eu costumo dizer que tem pessoas que vão à igreja quanto pode. Entra na igreja, mas tem gente que a igreja não entrou nele. Enquanto a igreja não entra dentro de mim, eu estou andando à toa. Então, eu acho que isso é todos os nossos movimentos sociais. Precisa que a gente se iguale às outras pessoas. Não podemos querer ser melhor, mas também não vamos deixar que alguém pise na gente para crescer em cima da gente. Então, vamos tratar como igual. Excelente. Isso aí, muito obrigada pela mensagem. Uma lição, né, para todos nós, né? Para todos nós. E, seu Zé, eu quero dizer para o senhor que o senhor não é só um nome na política de Cidelândia. O senhor é parte viva da nossa história. Um homem simples, de fala mansa, mas de gestos firmes, que dedicou a vida ao povo. Vice-prefeito por tantas vezes, esteve presente nos momentos de decisão e sempre carregou consigo a marca da humildade e da lealdade. E posso falar também da honestidade. Falar de Zé de Fátima é falar de um coração generoso, coração humilde, de um homem que nunca se afastou da sua gente. Hoje, mais do que reconhecer o político, nós celebramos o ser humano que o senhor é. Sob conquistar respeito, admiração e, acima de tudo, o carinho do povo de Cidelândia. Porque a política passa, os cargos passam, mas a gratidão do povo de Cidelândia pelo senhor permanece para sempre. Eu deixo aqui o meu muito obrigado, seu Zé, por ter vindo, por ter aceito o nosso convite. É uma honra gigante. Meu coração está alegre
a sua presença aqui. Muito obrigada mesmo. Obrigado, Chico. Obrigada mais uma vez, seu Zé. Até a próxima. E a todos que nos acompanhou até aqui, continue ligado no Pode Sida, o podcast que dá voz ao povo da nossa terra. Tchau, tchau, gente, e até o próximo episódio. Tchau.